Aula de Matemática, Ensino Médio, CETEIS, Centro Educacional de Tempo Integral, Deputado Pinheiro Machado, Escola do Estado do Piauí, aqui de Cocal, Piauí. Estagiário Edvaldo Cardoso de Araújo. Tema de nossa aula de hoje é o segundo caso de radiciação e as propriedades dos radicais com radicandos não negativos. Segundo caso se n é um número natural ímpar, dizemos que a raiz n-ésima de um número real negativo A é o número real negativo B, se e somente se B elevado a n é igual a A. Em símbolos, sendo n pertencentes aos naturais, conjunto de números naturais, com n ímpar, e o A e A pertencentes aos reais não nulos negativos. Esse menos significa reais negativo e esse asterisco é não nulo, ou seja, números reais negativos não nulo. Não nulo significa que não pode ter o zero, excluindo o zero. Temos a raiz enésima de A é igual a B, é equivalente a dizer que B elevado a N é igual a A. Nessa definição, B é obrigatoriamente negativo. B é obrigatoriamente negativo. Exemplos: aqui na letra A, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Veja que é obrigatoriamente negativo. O valor de B é obrigatoriamente negativo. Veja que o B nesse caso aqui é o menos 2 aqui na letra A, pois o menos 2, que é o B, elevado ao índice, que é 3, é igual ao radicando, que é menos 8. Veja, menos 2 elevado a 3 é o menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2, que dá igual a menos 8. É como já expliquei em aulas anteriores. Quando o expoente de uma potência é ímpar, o valor do resultado dessa potência vai depender do resultado da base, aliás, do sinal da base. Nesse caso, o sinal da base é negativo, logo a potência, o resultado dessa potência vai ser negativo, pois o expoente é ímpar. Quando o expoente é ímpar, o resultado da potência vai dar positivo ou negativo de acordo com a base. Se a base é negativa, vai ser negativo. Se a base é positiva, vai dar um resultado positivo. Nesse caso, como é negativo, a base, por isso que deu o resultado menos 8. Letra B, a raiz quinta de menos 1 é igual a menos 1, pois o menos 1, que nesse caso é o B, é obrigatoriamente negativo. O menos 1 é elevado ao índice, que é 5, é igual a menos 1. O 5, veja, o 5 novamente é ímpar, logo vai dar um resultado negativo, pois a potência com expoente ímpar, o resultado dá positivo ou negativo, de acordo com o resultado, o sinal aqui da base. Se o sinal da base é negativo, vai dar negativo. Se o sinal da base é positivo, vai dar também positivo. Logo, como aqui é negativo, por isso que deu negativo. E o 5 é o expoente, o menos 1 é a base. E o 5 indica quantas vezes essa base é multiplicada por ela mesma. Nesse caso é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 5 vezes, que dá igual a menos 1. Observe que no conjunto dos números reais não existem radicais de índice par com radicando negativo, ou seja, não existem radicais de índice par com radicando negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 9, isso daqui não existe. É no conjunto dos números reais. Será o número real cujo quadrado é menos 9, o que é absurdo, pois qualquer número elevado ao quadrado, o resultado dessa potência com expoente par sempre é positivo e não negativo. Logo é um absurdo, pois o quadrado de qualquer número real é positivo ou nulo.
Nulo no caso quando a base é igual a zero. Por exemplo, 0 elevado a 2 é 0 vezes 0 que dá 0. Ou seja, mas do contrário, qualquer base positiva ou negativa, sem ser zero, ou seja, sem ser nulo, sempre é positivo o resultado da potência com expoente par. Só não é positivo no caso quando a base é zero, porque 0 ao quadrado, é isso, por exemplo, dá 0 vezes 0 que é 0. Também é importante observar que se A é um número real, qualquer e N um número natural ímpar, temos que a raiz enésima de menos A é igual a menos a raiz enésima de A. Ok? Esta igualdade é verdadeira. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos a raiz cúbica de 8, que é igual a menos 2. Ambas possuem o mesmo valor. Veja que a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. E a menos a raiz cúbica de 8 também é igual a menos 2. Pois a raiz cúbica de 8 é 2. Mas com esse menos, fica menos 2 também, ok? Propriedades dos radicais com radicandos não negativos, sendo A e B reais, sendo A e B números reais não negativos e N, K e P números naturais não nulos. O que significa números naturais não nulos? Números naturais não nulos significa dizer que não pode ser zero. Temos propriedade 1, raiz enésima de A multiplicado pela raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Distributiva da radiciação em relação à multiplicação, ou seja, multiplicação de raízes de mesmo índice. Repetimos a raiz e multiplicamos os radicandos A vezes B. Veja, A vezes B. Na propriedade 2, raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A sobre B, com B diferente de zero, pois o B está na divisão e não ocorre divisão por zero. Distributiva da radiciação em relação à divisão, ou seja, divisão de raiz de mesmo índice, conservamos a raiz e dividimos os radicandos, A dividido por B, veja, A sobre B, desde que também o B não pode ser zero, ou seja, B é diferente de zero, porque o B está no denominador e não ocorre divisão por zero. Propriedade 3, a raiz NK de A elevado a K vezes P é igual a raiz enésima de A elevado a P. Dividem-se por um fator comum, o índice do radical e o expoente do radicando. Veja que o fator comum nesta raiz é o valor K, e nesta potência é o valor K que é comum. Logo, dividimos o índice e o expoente do radicando por K. NK dividido por K fica apenas N, e KP dividido por K fica apenas o P, ok? Então, dividimos por um fator comum o índice do radical e o expoente do radicando. O índice do radical é o NK e o expoente do radicando é o KP, K vezes o P. Logo, a propriedade 4, raiz enésima de A elevado a um Q é igual a raiz enésima de A elevado a Q, ou seja, com Q pertencente aos números reais. A potência da raiz é a raiz da potência. O que está escrito aqui, é a potência da raiz, que também é igual à raiz da potência, ou seja, esse Q ele pode ser descido para cima do A, ou seja, para cima do radicando, ficando a raiz enésima de A elevado a Q, desde que o Q também pertencente aos números reais. A
aqui na propriedade 5, raiz enésima da raiz de K de A é igual a K raiz de NK de A. Multiplica-se os índices, ou seja, raízes dentro de raízes, multiplicamos os índices. Multiplica-se os índices, N vezes o K, logo fica raiz de NK de A, ok? Nesse caso, quando tem raiz da raiz, multiplica-se os índices e conserva-se o radicando, que é o A. Exemplos, aqui na letra A, temos raiz cúbica de 7 multiplicado pela raiz cúbica de 2. É a propriedade de multiplicações de raiz de mesmos índice. É a propriedade 1. Veja, conservamos a raiz e multiplicamos os radicandos. Nesse caso, o radicando é 7 e 2. Multiplicamos 7 vezes 2. Logo, 7 vezes 2 é igual a 14. Ficamos com a raiz cúbica de 14. Aqui na letra B, divisão de raiz de mesmo índice. Conservamos a raiz e dividimos os radicandos. 15 dividido por 3, ou seja, 15, que é o radicando da primeira, dividido pelo radicando da segunda. Estudamos lá no caso, é 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Ficamos então com raiz quarta de 5. Na letra C, é a propriedade 3. Divide em si por um fator comum o índice do radical e o expoente do radicando. Veja, o índice aqui do radical eu dividi por 3, porque 3 é o fator comum do 15 e o 6. Eu pego o 6, que é o expoente do radicando, divido também por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. 6 dividido por 3 é igual a 2. Logo ficamos com raiz quinta de 5 ao quadrado. Na letra D, a raiz cúbica de 8 elevado a 5 é igual, ou seja, é a propriedade 4. A raiz de uma potência, a raiz da potência é igual à potência da raiz e vice-versa, ok? Veja que a raiz da potência ou a potência da raiz, nesse caso, a potência da raiz é a raiz da potência. A raiz da potência é a potência da raiz e vice-versa, porque pode ir e voltar. Veja que a raiz cúbica de 8 elevado a 5 é igual à potência dessa raiz, que a raiz cúbica de 8 é elevada a 5. A raiz cúbica de 8, galera, é igual a 2, como já visto em slide anterior. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, elevado a 5. 2 elevado a 5 é a potência, o 5 é o expoente e o 2 é a base. Logo, o 5 indica quantas vezes essa base 2 é multiplicada por ela mesma. No caso, 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que é igual a 32. Portanto, a raiz cúbica de 8 elevado a 5 é igual a 32. Na letra E, a raiz cúbica da raiz quadrada de 5, ou seja, veja que a propriedade 5 multiplica-se os índices, nesse caso, que é o índice aqui é 3, nesse caso não vê quem é o índice, mas sabemos que aqui tem um 2, devido a ser raiz quadrada, tem um 2 escondido. Logo, multiplicando 3 vezes 2, que é os índices, 3 vezes 2 são 6, 6 que é o índice, e conservamos aqui o radicando, nesse caso é 5. Portanto, esta expressão é igual a raiz sexta de 5, ok? Então, qualquer dúvida, você escreva aqui nos comentários, ou poste no grupo do WhatsApp, ou ainda mande para mim no PV.